Capítulo 7. Creia. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. O homem, de coração dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Muitas pessoas se perguntam por que são pobres ou por que são tristes, e a resposta mais fácil e simples é culpar os seus pais, o ambiente em que vivem ou até o governo. Contudo, sempre veremos pessoas em ambientes pobres que se tornaram ricas, e veremos pessoas felizes, apesar de estar vivendo em grande adversidade. Quero neste capítulo trazer outra possibilidade para nossos resultados e nosso estilo de vida, nossas crenças. E quando me refiro à crença, não quero dizer credo religioso, e sim uma programação mental em forma de circuitos neurais. Ou seja, uma vasta e extensa rede de neurônios conectados a milhões de outros neurônios. Esses circuitos possuem informações ou programas que regem e comandam todos os comportamentos e todas as respostas humanas aos estímulos recebidos. Nos circuitos neurais estão armazenados todos os aprendizados e as informações acumuladas pelo indivíduo ao longo da vida e até durante a gestação. E tudo isso está armazenado no consciente e no inconsciente e estruturado no hemisfério esquerdo e também no direito do cérebro. Através desses circuitos ou redes neurais, o cérebro é capaz de produzir respostas para cada estímulo interno ou externo, e também produzir os comportamentos e atitudes com os quais o indivíduo vai encarar a vida. Todo ser vivo é dotado de um sistema nervoso organizado e interconectado, que modifica seu comportamento e as respostas aos estímulos em função de experiências vividas através das sinapses neurais. Essa modificação nos circuitos neurais é chamada de aprendizado e ocorre no sistema nervoso através da propriedade chamada plasticidade neural. E após cada modificação, nós temos alterações em nossas crenças e em nossos resultados. Peço emprestado a Helenice Ferrari, pesquisadora da Unicamp, uma definição mais completa de plasticidade neural. A plasticidade neural é a capacidade do cérebro de desenvolver novas conexões sinápticas entre os neurônios, a partir da experiência e do comportamento do indivíduo, com determinados estímulos. Mudanças na organização e na localização de processos de informação podem ocorrer no cérebro. É através da plasticidade que novos comportamentos são aprendidos e o desenvolvimento humano torna-se um ato contínuo. Esse fenômeno parte do princípio de que o cérebro não é imutável, uma vez que a plasticidade neural permite que uma determinada função do sistema nervoso central possa ser desenvolvida em outro lado do cérebro, como resultado da aprendizagem e do treinamento. Talvez você esteja se perguntando: para que me servem esses termos técnicos? De que adianta saber o que é plasticidade neural ou rede neural? A resposta é simples. Se seu comportamento e seu estilo de vida foram aprendidos, isso quer dizer que você pode reaprendê-los. Se você aprendeu a ser pobre, você pode aprender a ser rico, pensar como rico, sentir como o rico se sente e fazer dinheiro como as pessoas ricas. É possível que você tenha tido um passado difícil e isso tenha gerado um aprendizado de comportamentos depressivos, ou seja, circuitos neurais que promovem uma vida triste e sem sentido. A existência da plasticidade neural quer dizer que você não está condenado a ser uma pessoa triste e depressiva pelo resto da vida. Você pode sim aprender a ser feliz e altivo agora. Plasticidade neural é sinônimo de esperança e liberdade. É como dizer: minha vida tem jeito e posso ser ainda melhor e mais feliz hoje. Meu objetivo com este livro é produzir estímulos emocionais e cognitivos suficientes para haver novas sinapses neurais, ou seja, uma nova e diferente maneira de conectar os neurônios. E o melhor disso tudo é que essas mudanças acontecem depressa, muito depressa.
e é o que vou lhe mostrar agora. Quando eu era criança, tinha uma vida farta, divertida e bem alegre, no Rio de Janeiro. Eu era desinibido, ousado e bem educado, levando em conta a energia própria de uma criança saudável de 8 anos. Por essa época, nos idos dos anos 1970, eu era um pé de valsa mirim, a ponto de, nas festas de colégio, as mães das amiguinhas me escolherem para ser o par dançante de suas filhas. Contudo, algo aconteceu, uma experiência que mudou drasticamente meus comportamentos e, consequentemente, toda a minha vida. Talvez você esteja imaginando algo trágico, devastador, catastrófico, mas na verdade aconteceu comigo algo que provavelmente também aconteceu com você, com nuances diferentes. Como eu sabia que minha mãe ficava muito orgulhosa quando eu era convidado para ser o par dançante das amiguinhas aniversariantes, resolvi ir além, naquele carnaval de 1975. Aproveitei que eu e minha família estávamos no clube Piraquê. Em plena festa de carnaval, decidi aprender samba ao estilo carioca e surpreender minha mãe e meu pai. Avistei uma menina fantasiada de Carmen Miranda, sambando muito bem. Comecei a imitá-la. Ela percebeu e logo estávamos fazendo uma dupla, tipo porta-bandeira e mestre-sala. Ela sambava dali, eu imitava daqui. Contudo, lembre-se de que eu tinha um objetivo com aquilo tudo: surpreender meu pai e mãe dançando mais um estilo musical. Uma vez que minha mãe ficava orgulhosa de mim quando eu era convidado para dançar rock com as amiguinhas. Imagine se me achassem também para dançar samba. Essa era a cabeça do Paulinho aos 8 anos, que amava atender às expectativas dos pais. Depois de treinar bastante com minha nova companheira, achei que já sabia o bastante e que o meu samba agradaria meus pais. Corri até a mesa deles e de seus amigos e gritei entusiasmado: "Pai, mãe, aprendi a sambar." Eles olharam para mim de forma cética e comecei, freneticamente, a jogar os pés e as mãos e a me mexer todo. Depois de fazer o desfecho, apoteótico e exagerado, tal qual eu tinha aprendido, olhei para os meus pais e perguntei: "Gostou do meu samba, mãe? E você, gostou, papai?" Meu pai disse friamente uma única frase, totalmente fora do ritmo, e virou-se de costas para mim. Enquanto isso, minha mãe disfarçou a vergonha do filho desengonçado e se voltou novamente para a mesa, sem me dizer nada, apenas ignorando a minha presença. Lembro-me com nitidez dos amigos dos meus pais disfarçando e fingindo não ver o meu constrangimento, sentindo-me completamente só e abandonado, com um tremendo sentimento de inadequações depois de ter recebido a primeira grande rejeição na vida. Voltei para o salão, dessa vez para me esconder em meio às outras crianças. E não me pergunte o que mais aconteceu, pois dali em diante não me lembro de mais nada. Isso poderia passar despercebido ou sem importância, não fosse pelo fato de aquele momento ter mudado completamente meu comportamento e minha atitude diante da vida. Daquela data em diante, perdi o ritmo para dançar e cantar. No entanto, não só isso. Mesmo sendo criança, passei a ter pânico de ser rejeitado ou ridicularizado em público. E desde então fugi de todas as situações em que poderia ser exposto ao ridículo. E quando o risco era iminente e inevitável, eu mesmo assim assumi uma postura desajeitada, abobada. Afinal, era mais fácil eu mesmo me rejeitar do que ser rejeitado por outras pessoas. Convivi com essas crenças limitantes até os 30 anos, quando comecei a aprender a reprogramar crenças, iniciando pelas minhas. Quando reprogramei as minhas crenças individuais, todo o potencial de comunicação que estava represado em mim veio à tona. Assim, tornei-me professor e palestrante, rompendo definitivamente com os bloqueios que por tanto tempo me impediram de fazer o que eu queria. Com o meu exemplo, mostro que não é verdade quando as pessoas dizem que mudanças não acontecem, e quando acontecem levam bastante tempo. Foram 30 segundos sambando e 10 segundos vivenciando a reação dos meus pais, e esse novo aprendizado perdurou boa parte da minha vida. Se ainda não estiver claro que mudanças acontecem depressa, trago outro caso, de uma cliente minha de coach. Vou narrar o que ocorreu. Ela era
uma bela gerente regional de um grande laboratório farmacêutico, onde cobria comercialmente 3 estados. Numa segunda-feira, pela manhã, ela se levantou, beijou o marido e se despediu, pois viajaria e só voltaria na quarta-feira seguinte. Depois de beijos e despedidas, foi para o aeroporto. Ao chegar lá, descobriu que uma das pistas de decolagem estava em reforma e que o voo havia sido remarcado para outro horário sem que a tivessem informado. Ela voltou para casa muito feliz, pois poderia fazer um café da manhã surpresa para o marido e ainda passar mais tempo com ele, uma vez que seu novo voo seria apenas no fim da tarde. Chegando em casa, na ponta dos pés, ela começou a fazer o café da manhã, quando ouviu vozes vinda do seu quarto. Aproximou-se da porta entreaberta e viu seu marido e sua melhor amiga no momento do clímax sexual. Tamanho foi o impacto emocional que ela não conseguiu se manter em pé e caiu de joelhos, olhando atônita para a cena. Ao abrir da porta, seu marido pulou da cama, foi em direção a ela dizendo que não era bem aquilo e que podia explicar tudo. Perplexa, atônita e fora de si, ela se levantou e foi embora. Contatou o pai e os 2 irmãos, todos advogados, e imediatamente se separou. O tempo foi passando. Dor e decepção se dissiparam e a vida voltou ao normal. Logo foi contratada por outro laboratório com benefícios ainda maiores. E em menos de um ano, ela havia superado a decepção e estava forte e feliz novamente. Contudo, algo havia mudado de maneira drástica dentro dela. Quando ela me contratou como seu coach, já havia passado 4 anos do ocorrido. E durante todo esse tempo ela não se envolveu com nenhum homem. E sua rede social, antes intensa e de qualidade, havia se resumido a apenas seus pais, seus irmãos e alguns poucos colegas homens. Em nossa primeira sessão de coaching, perguntei o que a impedia de se relacionar com outros homens, uma vez que ela era jovem, bonita e bem-sucedida. Chorando, ela me disse que não sabia e completou: é como se eu estivesse usando um repelente de homens. Eu quero me relacionar, eu quero namorar, quero me casar de novo e ter uma família. Mas, sinceramente, não sei o que acontece que faz com que os homens se afastem de mim. Eu sei que sou bonita, agradável e bem-sucedida, mas nada funciona. E a mesma coisa acontece com as amizades. Eu o convido para sair, mas é como se faltasse uma liga que mantivesse o relacionamento. Ao acabar essa narrativa e ainda chorando muito, perguntou: tem jeito para mim? Felizmente, com a ajuda do método CIS e de sessões coaching integral sistêmicos individuais comigo, ela conseguiu um patamar de resultados melhores do que os que tinha antes do trauma. Ela melhorou não só em termos conjugais, como também nos relacionamentos de amizade. Hoje está casada, tem filhos e foi promovida. Mais uma vez, vemos uma experiência rápida, porém traumática, que mudou drasticamente o destino de uma pessoa. E quando falo de mudança drástica do destino, não me refiro ao divórcio, mas sim ao fato de a mulher muito bonita, muito bem-sucedida e muito agradável não conseguir mais ter amigos ou relacionamentos amorosos. A experiência traumática durou poucos segundos. Contudo, foi suficiente para mudar suas crenças sobre essas interações. Por isso, reforço: as crenças determinam comportamentos e atitudes e podem mudar depressa. Vou lhe explicar agora, na prática, o que é sinapse neural, rede neural e plasticidade neural. Essa compreensão usada na prática para a mudança de crenças foi justamente o que me levou a ser professor nos Estados Unidos e fazer da FebraCIS referência mundial em coaching. Aprender é igual a mudar, e entender é apenas conhecer. A diferença entre os dois é o que diferencia os que fazem dos que apenas pensam em fazer. Paulo Vieira. É sabido e notório que todo estímulo produz sinapses neurais, e se esses mesmos estímulos forem recebidos repetidamente ou sob forte impacto emocional, produzirão novas redes neurais que contêm novas crenças ou programações mentais, ou aprendizado, chame como quiser. Então bastou apenas um estímulo sobre fortíssimo impacto emocional, como no caso da nossa bela gerente farmacêutica, para que mudasse a programação dentro dela
sobre o significado de casamento e amizades. Em outras palavras, o que a gerente viu, estímulo visual, e o que ela ouviu, estímulo auditivo, sob forte impacto emocional, mudaram suas crenças a respeito de homens e amigas. E daquele momento em diante, mesmo que de modo inconsciente, ela passou a afastar relacionamentos amorosos e também amizades, principalmente se fossem femininas. A programação mental ou aprendizado resultante daquela experiência dolorosa foi: homens, parceiros amorosos e amigas não são confiáveis e me fazem sofrer. Se os tiver, vou me machucar e me decepcionar. Então me afasto deles. A mesma coisa aconteceu comigo com relação ao samba. Ver meu pai e minha mãe virando as costas por causa da minha dança desajeitada, e diante de tantos amigos, foi um estímulo visual doloroso. E o estímulo auditivo foram as palavras, cheias de reprovação do meu pai, totalmente fora de ritmo. Estes estímulos, que duraram poucos segundos, foram suficientes para criar uma crença traumática com a seguinte programação: fuja de qualquer situação que esteja exposto ao erro ou ao ridículo. Caso contrário, será rejeitado. Tanto eu como a gerente farmacêutica passamos a viver segundo aquelas programações. E sempre que nos deparávamos com o estímulo em questão, o programa era ligado e nossos comportamentos alterados drasticamente e imediatamente. No meu caso, a mudança foi explícita. Todos viam minha incapacidade de dançar, de começar um relacionamento com meninas, medo de errar no futebol. Seria difícil enumerar todas as situações que me privei ao longo da infância, da juventude e da vida adulta, por causa daquela programação mental ou crença. No caso da gerente farmacêutica, as mudanças foram sutis. Nem mesmo ela percebia a mudança no comportamento. Apenas colhia uma vida solitária e carente. Havia 4 anos. Com esses 2 exemplos, talvez pareça que novas crenças, plasticidade neural e mudanças só acontecem quando trazem consequências negativas. Isso não é verdade. É muito importante que você saiba que sinapses neurais ocorrem mediante qualquer estímulo, seja ele repetido, seja ele novo. Contudo, para que novos estímulos produzam mudanças, eles precisam ser repetidos muitas vezes ao longo do tempo ou apenas uma vez sobre forte impacto emocional. E somente nesse caso a mudança é rápida. Afinal, foi o que aconteceu comigo naquele carnaval. E foi o que aconteceu com a gerente. Para entendermos melhor o poder da fixação e aprendizado mediante a forte impacto emocional, responda às seguintes perguntas. Onde você estava às 10 horas da manhã do dia 3 de outubro do ano passado? Não vale chute nem suposições. Se não souber, escreva apenas não sei. Responda agora. Onde você estava às 10 horas da manhã no dia 11 de setembro de 2001? Se você for como a maioria da população mundial, já fiz essa pergunta em 4 continentes, terá lembrado sem muito esforço onde esteve e o que estava fazendo em 11 de setembro de 2001, mas não consegue se lembrar onde estava há apenas um ano. Isto se dá pelo fato de a mente humana fixar na memória ou aprender melhor sobre forte impacto emocional. Um estímulo sem tanta importância gera um fluxo elétrico e químico nos neurônios capaz de produzir poucas sinapses neurais. Já um estímulo sobre forte impacto emocional gera uma carga elétrica e química gigantesca, que faz com que essas novas sinapses produzam redes neurais vastas e nelas se armazenem aprendizados fortes e profundos, além de uma lembrança muito mais abrangente do fato ocorrido. Resumindo, o campo de batalha é a nossa mente. Não precisamos ir à África para matar um leão todo dia, nem ir a uma guerra no Oriente Médio, muito menos estar no octógono enfrentando o lutador de MMA Anderson Silva. Tudo isso pode acontecer na sua mente. E o melhor é que lá você pode ter todo o controle sobre o que e como vai acontecer. Na mente, as experiências e estímulos, além de planejados e de estarem sob o seu controle, são também muito mais seguros quando executados de maneira certa. Crenças como um termostato. Vou usar o aparelho de ar-condicionado como uma metáfora para explicar a programação das crenças.
Vamos supor que ao entrar em um ambiente que ele esteja a 30 graus Celsius, e a primeira coisa que você faz é decidir a temperatura que deseja. Com o controle na mão, você o aponta para o aparelho e programa 22 graus Celsius. O aparelho emite um bip, que significa que a nova temperatura foi programada. Como o ambiente estava a 30 graus, o aparelho vai fazer funcionar um exaustor com toda a força, jogando o ar frio dentro da sala e tirando o ar quente. Então, paulatinamente, a temperatura vai caindo para 28 graus, 26, 24. Quando chegar a 21, o que acontece? O compressor da máquina para de resfriar e obedece à temperatura que já estava programada anteriormente, que era de 22 graus Celsius. E a temperatura volta a subir para 22, 23. Quando ela passa de 22, o compressor liga automaticamente e volta a resfriar a sala buscando a programação original de 22. E assim, indefinidamente, obedecendo sempre à programação de 22 graus Celsius, que está marcada no controle remoto. Às vezes um pouco acima, outras vezes um pouco abaixo. Em resumo, quando a temperatura ultrapassa a temperatura programada, o equipamento liga e resfria o ambiente. E da mesma maneira, quando resfria o ambiente além do programado, o equipamento desliga e deixa que a temperatura suba. E assim em modo contínuo. Como o ar-condicionado, as crenças sobre o casamento, vida financeira, sucesso profissional, saúde e tudo o mais já foram programadas, quase completamente, desde o fim da puberdade. Dessa forma, a tendência é que os resultados se mantenham estáveis e muito parecidos ao longo da vida. Ou seja, quem é pobre tende a permanecer pobre. Quem é rico, mesmo que perca sua fortuna, a tendência é recuperá-la. Da mesma maneira, quem é feliz, mesmo que passe por um evento doloroso, tende a voltar a ser feliz. Contudo, quem é triste e melancólico, tende a continuar assim, mesmo com tudo favorável ao seu redor. Como você já sabe, está tudo programado. O problema é quando essa programação é disfuncional e afasta a pessoa de uma vida prazerosa, plena e abundante. Pegando como exemplo a vida financeira, todos nós estamos programados a continuar tendo o padrão financeiro que aprendemos durante a infância, mediante aos estímulos recebidos nessa época. As pessoas que tiveram uma infância pobre e prosperaram costumam trazer um quinhão de comportamentos e atitudes de pobreza dentro de si, que as impede de vivenciar na plenitude sua riqueza financeira. Diferentemente do controle do ar-condicionado, que você pode reprogramar a qualquer hora, nem sempre sabemos quais as crenças estão registradas ou programadas para o nosso futuro financeiro. Afinal, quantos jovens nasceram ricos e na fase adulta perderam tudo? Quantas pessoas você conhece que um dia tinham e podiam, no outro nem tinham, muito menos podiam? Conheci um homem em um dos meus eventos que me foi apresentado como uma pessoa muito bem-sucedida financeira e profissionalmente. Contudo, durante nossa conversa, detectei palavras e expressões não verbais típicas de uma pessoa pobre e limitada. Questionei sua cunhada, que era minha amiga pessoal, e alertei-a, pois observando a comunicação dele, era certo que ele teria sérios problemas financeiros. Ela riu, chamou o marido, que era irmão da pessoa em questão, e contou o que eu havia dito. Ele, por sua vez, de uma forma muito educada, agradeceu o sinal de alerta, mas disse que estava tudo bem com seu irmão e que seu negócio estava indo de vento em popa. O fato é que, em outubro, apenas 8 meses depois, aquele empresário muito bem-sucedido estava completamente quebrado e dependendo da família para pagar suas contas mais básicas. Se ele tivesse a consciência e as ferramentas para reprogramar suas crenças financeiras, que ele mesmo não sabia que possuía, certamente teria reprogramado suas crenças sobre dinheiro. E você, sabe quais são as crenças e as programações mentais que estão regendo sua vida hoje e determinarão o seu futuro próximo? Nós não sabemos a exata programação a respeito das nossas crenças, se é continuar casado, se é se divorciar ou se é ter o melhor casamento do mundo. Esse é o maior risco quando falamos de seres humanos.
a imprevisibilidade de nossas crenças já plantadas. No entanto, como você sabe, existe a plasticidade neural que nos confere a capacidade de mudar nossas crenças a qualquer momento. E você também sabe que mudanças acontecem depressa quando usamos mecanismos e as estratégias neurais certos. Então eu pergunto, o que você fez com as informações e os exercícios dos capítulos anteriores? Se você está acordado, responsabilizando-se, comunicando com mais precisão, focado e se questionando, então já está com boa ou grande parte de suas crenças refeitas. Pode levantar a cabeça e sonhar com o que há de melhor dentro e fora de você. Autoestima. A autoestima, numa explicação simples, é o bem-querer que uma pessoa tem por si mesma. Entretanto, para que ela se queira bem, ela precisa ter uma combinação de 3 crenças que juntas dão forma ao indivíduo. A crença de identidade, que se refere ao ser, eu sou. A crença de capacidade, que se refere ao fazer, eu posso ou eu sou capaz. E, finalmente, a crença de merecimento, que se refere ao merecer, eu mereço. Vamos abordar separadamente cada uma das crenças que formam o indivíduo. Crença do ser ou crença de identidade. A base do indivíduo está na crença de identidade. É justamente a crença de identidade que define quem você é e, obviamente, define também os seus resultados. Para entender quanto a crença de identidade é importante na vida e nos resultados, é muito importante que responda as perguntas por escrito nas linhas a seguir. Como você se relaciona com uma pessoa desonesta? Como trata uma pessoa grosseira? Como você conversa com uma pessoa que, na sua opinião, é limitada intelectualmente? Quanto dinheiro você emprestaria para uma pessoa desorganizada e mal-sucedida? Você daria emprego a uma pessoa triste e infeliz, colocando-a junto com sua equipe atual? Você se casaria com uma pessoa sem valor, adúltera e promíscua? Você seria sócio de uma pessoa desonesta? Olhando para suas respostas, fica claro que a maneira pela qual você vê e percebe as pessoas ao seu redor determina como você vai se relacionar com elas e tratá-las. Se é uma pessoa desonesta, você se retrai e toma cuidados. E com certeza não dá muitas informações a ela. Se é desorganizada e confusa, você provavelmente não vai entregar nada seu para ela cuidar. E muito menos vai confiar tarefas que demandem controle e organização. Se é culpada, provavelmente você vai querer justiça e que ela pague pelos erros que cometeu. Se ela é uma pessoa sem valor, talvez você não queira estar ligado a ela. Se ela é uma pessoa promíscua e adúltera, talvez você queira total distância dela. Se é uma pessoa sem importância e sem graça, você talvez prefira estar com outra pessoa, alguém mais importante e mais atraente. O que muitas pessoas não percebem é que a percepção sobre os outros determina a conexão e o relacionamento que temos com eles. A nossa percepção sobre nós mesmos, ou seja, a nossa crença de identidade, vai determinar a relação que teremos com nós mesmos. A crença do eu sou vai determinar se gosto de mim mesmo ou não. Vai determinar se mereço ser premiado ou punido. Ela define se vou vencer, tirar segundo lugar ou se vou perder. Se vou me relacionar com uma pessoa de valor ou com alguém sem valor, ou que vai me desvalorizar e me maltratar. Se vou trair ou ser traído. As crenças que você tem sobre si mesmo vão determinar desde o seu valor próprio até a sua autoimagem e todos os resultados e comportamentos. Certamente, o indivíduo não possui apenas uma crença de identidade, mas uma combinação vasta de facetas de identidade que, somadas e combinadas nas suas proporções, formam o seu eu. E é justamente por isso o termo indivíduo, pois no mundo só existe uma pessoa com as suas combinações e características, gerando um potencial único e exclusivo. Acredite, existem coisas que só você é capaz de fazer. Quando você de fato souber quem é, e através de um autoquestionamento, descobrir seu propósito e sua missão de vida,
terá um poder de realização sem medidas e tudo ao seu redor conspirará para você fazer algo grandioso. Os opostos se atraem. Será? Muitas pessoas não entendem como uma mulher bonita, inteligente, bem-sucedida e admirável pode se casar ou relacionar-se com um homem vulgar e sem valor. Quantas vezes você viu isso acontecendo em maior ou menor proporção? Um verdadeiro cafajeste se relacionando com uma linda dama, talvez a versão piorada do clássico A Dama e o Vagabundo. Quem está ao redor dessa mulher a aconselha, a adverte, até implora pelo fim do relacionamento, dizendo que ela merece algo melhor, que ele não presta, que ela vai sofrer, que esse relacionamento não pode dar certo. Contudo, existe algo nele que a atrai e a acorrenta nesse relacionamento. O nome disso é homofilia. Homofilia é a tendência natural do ser humano de se relacionar com pessoas que se parecem com elas. Como assim, se parecem? Talvez você se pergunte, afinal ela é bonita, culta, inteligente, admirável e querida pelas pessoas ao seu redor. E ele, um homem vulgar, sem valor, um cafajeste. A homofilia acontece não apenas por semelhanças observáveis, acontece também por semelhanças interiores, como emoções e autoimagem. Aquela mulher vê no seu exterior tudo aquilo que todos veem, mas por dentro a sua crença de identidade é igual a dele, ou ele complementa a identidade dela. Afinal, uma mulher sem valor vai se relacionar com um homem sem valor, ou com um homem que a trate mal e que não a valorize. Tive um cliente que me procurou porque estava envolvido com uma prostituta e não conseguia se livrar do relacionamento. Intelectualmente, ele sabia que aquela relação era depravadora, indo todas as noites para um prostíbulo e esperar a sua amante acabar seus inúmeros programas. Afinal, engenheiro calculista, 2 filhos lindos, uma bela esposa grávida da 3ª criança e uma empresa próspera não combinavam com aquele estilo de vida. Contudo, dentro dele sua identidade o trouxe àquele padrão de relacionamento. Tudo ficou claro quando conheci a história de sua infância. Criado sob severas agressões físicas e morais, sempre foi rebaixado e comparado com os irmãos, vizinhos, conhecidos, estranhos, etc. Todos eram melhores que ele, independentemente do que ele fizesse. Ele nunca era bom o suficiente. E como sabemos, tudo o que ele viu, ouviu e sentiu, na infância até a puberdade, definiu sua crença de identidade. O resultado de sua criação e das crenças por ele produzidas foi estar preso e acorrentado a alguém muito parecido com ele em aspectos emocionais internos e muito pouco tangíveis. Nesse caso, foi tremendo ver uma nova pessoa surgindo, levando em conta que aquele homem preso a um relacionamento sem valor e extraconjugal não era verdadeiramente ele. Como resultado da nova crença de identidade, ele voltou para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos, e a sua empresa fechou exclusividade com as 3 principais construtoras da cidade. Seja como for, mais uma vez, vemos o poder da crença de identidade definindo a vida e os resultados do indivíduo. No entanto, fique tranquilo, existem ferramentas e mecanismos para reprogramar essas crenças que limitam. Se tudo isso que vivemos no passado foi aprendido, e se parte disso não foi bom, você pode, independentemente da idade, programar novas crenças. Crenças extraordinárias sobre quem você é. Se alguém o convenceu de que você era um moleque preguiçoso, você pode desaprender isso. Se os estímulos que você recebeu na infância diziam que você era incapaz disso ou daquilo, lembre-se de que isso foi um aprendizado. E se você o aprendeu, também pode reaprender coisas novas sobre si mesmo. Plasticidade neural e mudanças de crenças existem. Novas sinapses neurais podem ser feitas para criar uma nova e profunda rede neural de quem você é. Ninguém da minha família poderia acreditar que aos 30 anos e com uma vida despedaçada em todas as áreas, sem dinheiro, negócio quebrado, abandonado pela primeira esposa, sem saúde, morando e me alimentando de favor na casa de familiares, eu poderia dar a volta por cima e me tornar um conferencista e coaching reconhecido internacionalmente, escritor de vários livros de sucesso.
E eles não poderiam me ver como um homem de sucesso, porque antes dos 30 eu também não me via como tal. As pessoas continuam agindo e reagindo em relação a você de acordo com a sua crença de identidade. Então, volte para dentro de si e reconstrua o que precisa ser reconstruído. Crença do fazer ou crença de capacidade. A crença de capacidade é determinada pelo que você acredita ser capaz de fazer ou aprender a fazer. É essa estrutura de crença que dita o seu potencial de realização. No entanto, veja bem, ela dita apenas o potencial de realização, pois a realização propriamente dita é determinada pela combinação da crença de identidade e da crença de capacidade. Para explicar melhor, cito o caso de uma cliente de coaching que tive anos atrás, que era muito inteligente e com um currículo invejável, no qual sua menor nota em toda a faculdade de Direito foi 9. Uma profissional organizada, meticulosa e cumpridora de prazos. No entanto, não se achava capaz de enfrentar outro advogado em uma audiência, de forma que ela sempre buscava um acordo amigável, algo que nem sempre era o ideal para os seus clientes. Ela buscava teses implacáveis do direito, achava a jurisprudência infalíveis e sempre estava pronta para vencer, mas nunca se sentia capaz do embate direto com outros advogados ou de ser confrontada por um juiz. Isso fez com que ela ajudasse seus 3 colegas advogados a se tornarem sócios do escritório de advocacia. E ela, conhecidamente com muito mais potencial, porém não era a mais capaz, acabou ficando de plateia em cada uma das cerimônias de empossamento dos 3 novos sócios alavancados por ela. Observando esse caso, percebemos com clareza que a crença de identidade não é o suficiente para garantir o sucesso profissional. Não basta ela se ver como uma pessoa inteligente, valorosa, honesta, dedicada, comprometida. A minha cliente precisava também desenvolver crenças de capacidade de falar em público, de enfrentar os outros advogados e pleitear com o juiz as sentenças que defendia. Durante o processo de coaching, direcionei meu trabalho na reprogramação das crenças específicas de capacidade de que ela precisava. E de forma rápida ela passou a enfrentar as situações de confronto direto que desde a infância aprendeu a evitar. A propósito, ela se tornou sócia do mesmo escritório 5 meses depois de iniciado o nosso trabalho de coaching. Crença do ter ou crença de merecimento. O terceiro e último nível é o ter, a crença de merecimento, que ocupa o topo da pirâmide das crenças que formam o indivíduo. Meus estudos confirmam que, quando temos a crença de identidade forte, adequada e alinhada com a crença de capacidade, naturalmente passamos a construir a crença de merecimento. É certo que a base do nosso nível de merecimento foi programada ainda na infância, mediante o tratamento e as experiências recebidas por pai e mãe ou pais substitutos, tanto quanto a crença de identidade e a crença de capacidade. Pessoas com um baixo nível de merecimento possuem o terrível vício de autossabotagem. Afinal, por que vão viver boas experiências se dentro delas existe uma crença que diz que não merecem tanto? Dessa forma, sempre que a vida melhora, elas esbarram no limite máximo de merecimento. E então surgem comportamentos, ações ou atitudes sabotadoras e os ganhos e conquistas vão por água abaixo. Quando essas pessoas com um nível baixo de merecimento recebem uma coisa boa, elas falam: não precisava. Quando alguém as elogia, elas dizem: o que é isso? São os seus olhos. Para a maioria das pessoas é difícil receber até um simples elogio, porém, mais difícil ainda é ter grandes vitórias. Esse aprendizado de que não merecemos coisas boas é um limitador, como um teto rebaixado que nos impede de levantar a cabeça dentro da própria casa, fazendo com que a pessoa busque prosperar e quando começa a ter algum tipo de sucesso, ela bate a cabeça no teto e então começa a se sabotar. Perde o emprego, destrói o casamento com as próprias mãos, quebra a empresa, para então começar tudo de novo. Quem você conhece que quando tendo sucesso em alguma área da vida se sabota, perde o que ganhou ou conquistou e recomeça uma nova batalha para reconquistar, e vive tudo de novo? As 3 maiores características de uma pessoa com crença de não merecimento são: perder, não terminar o que começou,
e depois de tudo isso recomeçar. Paulo Vieira. Algumas pessoas, por terem sucesso em uma área da vida, acham que são prósperas e merecedoras. Sim, são prósperas e merecedoras de sucesso naquela área. Contudo, existem outras áreas que definem e complementam quem somos. Sou rica, porém sou feliz? Sou saudável, porém sou bem-sucedido? Olhando por esse prisma, a pessoa pode ter conquistado um casamento maravilhoso e uma péssima saúde. Pode possuir muitos bens, porém uma família desajustada. Dessa forma, a crença de não merecimento pode tanto ser generalizada e afetar todas as áreas da vida, como pode atingir somente uma ou outra área. Certamente, o meu ideal e desejo é construir a crença de merecimento em todas as áreas da vida. Mas como? Você deve estar se perguntando. Vamos lá. Crenças infantis. Como construí-las e refazê-las. Andrei, um menino de 12 anos, foi achado correndo sem roupa em uma região remota da Sibéria, em 2004, onde a temperatura chega a menos 40 graus. Victor foi encontrado por caçadores na floresta de Aveyron, na França, com 23 cicatrizes de mordidas pelo corpo. E as meninas Kamala, com 8 anos, e Amala, com 1 ano e meio, foram encontradas na floresta da Índia em 1920. O que une as histórias de Andrei, Victor de Aveyron e as meninas Kamala e Amala. Todos os 4 viveram em total isolamento humano e foram adotados e criados por animais selvagens desde muito cedo, a maioria antes dos 2 anos. Todos tinham comportamento selvagem, trotavam e se locomoviam sobre as pernas e braços como quadrúpedes, farejavam tudo o que comiam, roíam os alimentos, comiam carne crua, raízes e frutas, não usavam roupas e não falavam, apenas emitiam sons guturais. As meninas morreram 1 ano depois de saírem da selva pela dificuldade de adaptação à vida civilizada. Já o menino lobo da Rússia fugiu. Suspeita-se que ambientalistas o levaram de volta para as frias montanhas da Sibéria, antes que morresse ou virasse objeto de pesquisa. E Victor de Aveyron morreu aos 40 anos sem ter se socializado ou criado vínculos sociais humanos. Contudo, esses não são os únicos relatos comprovados de crianças criadas por animais. São dezenas em toda a literatura, e o resultado é sempre o mesmo. Crianças ou jovens que vivem perfeitamente como animais nas florestas e desprovidos de condições de se adequar aos padrões sociais humanos. Trago aqui o caso das crianças selvagens para que fique claro que o nosso lado humano, as emoções, a sociabilidade, os comportamentos, a moral, a ética, os valores e tudo mais que o indivíduo é e se torna capaz de fazer, vem do aprendizado de tudo o que ele viu, ouviu e sentiu, principalmente ao longo da infância. Por isso, são os pais e o ambiente do lar que farão toda a diferença na vida futura da criança. Dentro dessa perspectiva, é comum a pergunta: outros ambientes, como o colégio, bairro, são importantes? Sim, são importantes, porém esses ambientes são apenas o reflexo das crenças dos pais no contexto de quem eles são, do que podem e possuem, ser, fazer e ter. E, fundamentalmente, pais emocionalmente hábeis em educar os seus filhos formarão filhos capazes e vencedores, não importando o meio em que estes vivem. E se o pai está ou vive em um ambiente caótico, é porque suas crenças o atraíram ou produziram esse ambiente de caos. A quase totalidade do que as crianças selváticas vivenciaram foi uma forma selvagem de se comunicar, pensar e sentir, e baseada nos estímulos que receberam, o único sistema de crença que elas aprenderam foi como se alimentar e sobreviver na selva, como seus pares, pais adotivos e professores, as feras. O que vou tratar daqui em diante é como estímulos domésticos podem produzir tanto seres humanos fartos, felizes e socialmente harmônicos, como verdadeiros animais alfabetizados, infelizes, escassos e socialmente desajustados. Um estudo com mais de 17 mil pessoas, quase todos de classe média e com boas condições financeiras,
conduzido por uma equipe multidisciplinar formada pelos médicos Dr. Vince Felite e Dr. Bob Anda, do Centro de Controle de Doenças, CDC, dos Estados Unidos, em 1998 e depois seguido por mais 57 publicações até 2011 e divulgado amplamente pela doutora Nadine Burke, mostra que abuso físico, abuso sexual, assédio moral e emocional, negligência de cuidados e de afeto, como também presenciar no ambiente doméstico violência, abandono, discórdia e divórcio dos pais, dependência química de membros da família e suas consequências, produzem prejuízos avassaladores, desde muito cedo, que acompanharão o indivíduo por toda a vida adulta, ou até que ele consiga reprogramar suas crenças e diminuir ou desfazer os efeitos das experiências adversas na infância. São 3 os tipos de prejuízos causados que se manifestam desde muito cedo e que repercutirão pela vida adulta. Primeiro, problemas e doenças físicas. Segundo, problemas e doenças emocionais. Terceiro, problemas sociais e de comportamento. Em palestras em que fala sobre a pesquisa, a doutora Nadine mostra que 7 em cada 10 mortes no mundo ocidental é provocada por ACEs, Adverse Childhood Experience, que em tradução em português são as experiências adversas na infância. Mostra que 7 em cada 10 mortes no mundo ocidental é provocada por ACEs na infância. Contudo, não para por aí. Ela mostra, através de muitas pesquisas, que quanto mais episódios de adversidades na infância, mais deficiente será o sistema imunológico ao longo da vida, deixando as pessoas suscetíveis a mais simples gripe ou infecção. As pesquisas confirmam também sua experiência prática de médica pediatra, que mostra que episódios de ACEs afetam o sistema hormonal humano, causando as mais variadas doenças e disfunções endócrinas. Com o avançar das pesquisas, viu-se que ACEs chegam a mais do que triplicar as chances de ter AVC ou infarto de miocárdio. E quando acharam que já haviam descoberto todos os resultados que acometiam as pessoas que passaram por estes episódios, descobriram ainda que crianças expostas a episódios variados e constantes de ACEs possuem 3 vezes mais chance de ter câncer do que uma pessoa sem tantos episódios. Crianças que foram expostas a episódios frequentes e variados de ACEs tiveram as chances de cometer suicídio aumentada em mais de 12 vezes. E tudo isso sem contar a disposição triplicada ao uso de drogas e ao tabagismo, como também delinquência, crime e desajuste social. Uma explicação neurocientífica simples: quando uma criança é exposta a uma situação real ou imaginária de risco, seu hipotálamo manda um sinal para a glândula pituitária, que por sua vez estimula a glândula adrenal, que libera adrenalina e cortisol. Com isso, esta pequena criança está pronta para fugir ou atacar o lobo que a ameaça. Afinal, com essas moléculas de emoção, a criança terá batimentos cardíacos mais fortes, bombeando sangue para as extremidades, dando força e explosão muscular, como também terá seus reflexos ampliados e não sentirá tanta dor caso receba algum golpe. Essa transformação química seria muito necessária se a criança estivesse tendo de enfrentar de fato outros animais na floresta. O aprendizado disfuncional que deixou essa criança viciada e dependente da química das MDEs, que combinam adrenalina e cortisol e baixos níveis de serotonina e de endorfina, foi um lobo perigoso, ameaça que todas as noites chegava na casa dela, restando-lhe fugir, congelar ou atacar. O que deveria ser um sistema de adaptação para enfrentar uma ameaça foi repetido tantas e tantas vezes durante a infância dessa criança que deixou de ser uma adaptação para enfrentar a ameaça e se tornou um vício na própria adversidade e em suas moléculas de emoção. As crianças são especialmente sensíveis às experiências adversas traumáticas, não só pelo fato de que seu cérebro está em plena formação, como também porque é até os 12 anos que a plasticidade neural é muito mais farta e fácil de acontecer. E são justamente essas moléculas de emoção, boas ou ruins, que tornarão os vícios ou as virtudes da criança no futuro. E como elas viram, ouviram e sentiram essas experiências,
será muito fácil para elas reproduzir esses ambientes, essas circunstâncias e essas MDEs quando forem adultas. Essas experiências de adversidade na infância não apenas adulteram e prejudicam o cérebro do adulto, como também alteram o sistema imunológico, sistema hormonal e ainda alteram a estrutura do DNA, ativando ou não o cromossomo através dos gatilhos genéticos. Teste ACE. Existem 10 tipos de trauma de infância medidos no estudo ACE. 5 são pessoais: abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, negligência física e negligência emocional. Os outros 5 estão relacionados a outros membros da família: um pai alcoólatra, uma mãe vítima de violência doméstica, um membro da família na cadeia, um membro da família diagnosticado com uma doença mental e o desaparecimento de um pai ou mãe por causa de divórcio, morte ou abandono. Cada tipo de trauma conta com um ponto. Assim, uma pessoa que já foi abusada fisicamente, com um pai alcoólatra e uma mãe que foi espancada tem a pontuação ACE de 3. Há, obviamente, muitos outros tipos de trauma de infância. Ver um irmão ou irmã sendo abusada, perder um cuidador, avó, mãe, avô, etc. Não ter onde morar, sobreviver e se recuperar de um acidente grave. Testemunhar um pai sendo abusado por uma mãe, ver uma avó abusando um pai, etc. O estudo ACE inclui apenas os 10 traumas de infância mencionados antes porque eles foram citados como mais comum por um grupo de cerca de 300 pessoas de uma clínica psicológica nos Estados Unidos. Esses traumas também foram estudados individualmente na literatura científica. O mais importante a lembrar é que a pontuação ACE é uma diretriz. Se você vivenciou outros tipos de estresse tóxico durante meses ou anos, isso aumentará o risco de consequências para a saúde. Responda às perguntas abaixo com sim ou não para fazer o teste das experiências adversas na infância e descobrir seus possíveis resultados. Antes do seu aniversário de 18 anos, 1. Seus pais ou outro adulto na residência frequentemente o insultaram, humilharam ou agiram de uma maneira que deixou com medo de ser machucado fisicamente? 2. Seus pais ou outro adulto na residência frequentemente o empurraram, estapearam, jogaram alguma coisa em você ou bateram em você com tanta força que ficaram marcas ou feridas? 3. Um adulto ou pessoa pelo menos 5 anos mais velho que você tocou ou acariciou seu corpo de forma sexual ou realmente teve relações sexuais com você? 4. Você sentiu frequentemente que ninguém na sua família o amava ou o achava importante ou especial? Ou na sua família as pessoas não cuidavam uns dos outros ou não se apoiavam? 5. Você com frequência não teve o suficiente para comer? Teve de usar roupas sujas e não teve ninguém para protegê-lo? Ou seus pais estavam muito bêbados ou drogados para cuidar de você ou levá-lo ao médico se precisasse? 6. Algum dos seus pais biológicos se distanciou de você por causa de divórcio, abandono ou outra razão? 7. Sua mãe ou madrasta frequentemente foi empurrada, agarrada, estapeada ou teve algo jogado contra ela? Ou em algum momento foi chutada, mordida, levou socos? Ela foi agredida fisicamente de outra forma ou ameaçada com uma arma ou faca? 8. Você morou com alguém que era alcoólatra ou usava drogas? 9. Você morou com alguém deprimido com doenças psicológicas ou que chegou a tentar suicídio? 10. Algum membro da sua família foi para a prisão? Cada resposta sim equivale a 1 ponto. Some seus pontos. Este é o seu índice de ACE. À medida que aumenta o número de ACEs marcados, o mesmo acontece com o risco de doença, social e problemas emocionais. Com uma pontuação ACE maior ou igual a 4, os resultados negativos ao longo da vida começam a ficar mais críticos.
Probabilidade de doença pulmonar crônica aumenta em 390%. Hepatite, 240%. Depressão, 460%. Suicídio, 1.220%. É muito importante levar em conta que a pesquisa sobre os resultados das adversidades vividas durante a infância envolveu 17.000 pessoas que não eram pobres, sem escolaridade, nem moravam na periferia. Pelo contrário, foram pessoas com boa formação universitária e com bons empregos. Ou seja, mesmo pessoas aparentemente ajustadas e bem-sucedidas são acometidas de problemas emocionais, de saúde e de comportamento, se tiverem passado por experiências adversas na infância. Se você ainda não tinha se convencido de que os estímulos visuais, auditivos, sinestésicos, comunicados durante a infância formatam nossas crenças e moldam nossa vida e nossos resultados em todos os aspectos, agora isso deve ter ficado mais claro e evidente. Que tipo de comunicação você recebeu durante a infância? Comunicação de amor, falta de amor ou raiva? Posso fazer a mesma pergunta de outra forma. Quantas ACs você recebeu até os 18 anos? Olhando para a sua vida e seus resultados, quanto de empenho é necessário para você reescrever suas crenças e não fazer parte das estatísticas dos ACEs? Não importa quantos pontos você obteve nesse teste. O que importa é o que você vai fazer em relação a isso. Tanto o método CIS, o curso de formação em coaching integral sistêmico, as sessões individuais de coaching, como este livro, buscam ajudá-lo a refazer suas crenças. Existem ferramentas de sobra para isso. E como você viu nos depoimentos no início do livro, tudo isso é real e grandes mudanças são possíveis. Você pode e você vai mudar a sua vida para muito melhor. Entretanto, continua em suas mãos o agir e o fazer, o que tem de ser feito. O começo da mudança. Como as crenças do ser, do fazer e do ter são interdependentes e interconectadas, sempre que você potencializar uma, outra vai a reboque e também melhorará. No entanto, como já vimos, existe uma sequência natural que começa pelo ser. Depois, em decorrência de quem sou, eu passo a fazer. E aí sim, quando eu sou quem eu sou e faço o que eu faço, como consequência lógica e natural, eu passo a ter, o correspondente ao ser e ao fazer. Contudo, infelizmente, boa parte da humanidade anda perdida em busca de coisas passageiras e efêmeras que lhe faça se sentir melhor a respeito de si mesma. Dessa forma, a mídia do consumo tem induzido muitas pessoas que não se questionam a inverter a pirâmide e, com isso, subverter também seus valores pessoais, comportamentos e objetivos. Nossa sociedade está querendo primeiro ter. Eu tenho dinheiro, tenho carrão, tenho roupas de grife, eu tenho relógios caros, etc. Na verdade, quando buscamos ter antes de ser, queremos compensar a maneira frágil e deficiente pela qual nós vemos e acreditamos que somos no nosso íntimo. Afinal, se eu tiver um carrão, as pessoas vão me ver de modo diferente e vão me dizer que sou rico, sou bem-sucedido, sou inteligente. Se eu vir meu saldo bancário maior do que o das pessoas ao meu redor, eu me sentirei melhor, mais rico, mais reconhecido, serei mais importante. E quem sabe assim minha autoimagem não me incomode tanto. Então, ostentar se torna a palavra de ordem. Tem um ditado popular que descreve o ato de ostentar assim: comprar o que não preciso com o dinheiro que não tenho, para mostrar para quem eu não gosto quem eu gostaria de ser. Durante um ano, fiz um trabalho voluntário no presídio, e nas minhas entrevistas com os detentos, descobri o porquê de a maioria esmagadora ter entrado no crime. A única razão dita por eles era porque eles queriam ou precisavam ter algo. Na verdade, aprofundando as entrevistas, não foi apenas a vontade de ter que os levou para esse caminho, pois antes de querer ter, eles tiveram suas crenças de identidade completamente desfiguradas por todos os tipos de problemas, traumas e dores na infância, como abuso sexual,
violência doméstica, agressões físicas, pais viciados, orfandade, abandono e todo tipo de dor emocional. Desse modo, por trás da imagem de um jovem delinquente existia a autoimagem de um assaltante, assassino, ladrão, estuprador, traficante. Não acredite que aquelas pessoas estão presas ou soltas cometendo crimes apenas porque querem ter algo. Se assim fosse, você e eu estaríamos nesse momento matando ou roubando para ter nossos sonhos. E se não fazemos isso agora, é por 2 motivos: medo das consequências ou porque esse tipo de coisa não combina com quem somos. Assim, os detentos estavam nessa vida criminosa porque suas crenças de identidade, ou seja, a maneira como eles se viam, tinha sido adulteradas. Então, aproveito a oportunidade para dar um sinal de alerta ao poder público e a todos os que trabalham em prol dos ex-detentos. Não acreditem que trabalhar apenas a crença de capacidade, ensinando uma profissão ao detento, vai de fato reintegrá-lo na sociedade. Pois mesmo aprendendo uma profissão, o que vai determinar o comportamento e a atitude dele continuará sendo sua crença de identidade. Se ele continuar se vendo como uma pessoa sem valor, cruel, vítima da sociedade, violenta, cheia de ódio, etc., ele terá uma nova profissão, mas continuará se vendo como um marginal. Por isso, além de ensinar uma profissão, trabalhando o fazer, o sistema judiciário e todas as organizações engajadas nessa causa precisam também trabalhar para refazer a crença de identidade, o ser dessas pessoas. Porque no momento em que eles se virem como cidadãos e não como bandidos, quando se virem como pessoas do bem e não como pessoas do mal, quando se virem como pessoas valorosas e não como criminosos sem jeito, aí sim, estarão convivendo lado a lado com você e comigo sem recaídas e voltas à prisão. Preciso abrir parênteses e parabenizar todas as igrejas cristãs com que convivi durante esse ano de trabalho voluntário na casa de detenção, pois o que faziam era justamente trabalhar a crença de identidade. Como? Através de pregações constantes, leituras da Bíblia, hinos e cânticos de louvor a Deus, por constantes estímulos evangelísticos. Os detentos passavam a se ver como filhos de Deus, como a imagem e semelhança do próprio Deus. E uma passagem da Bíblia sobre a qual eles constantemente me falavam era a que dizia que eles eram como o barro na mão do oleiro, entre aspas, Deus, onde foram refeitos e todo o passado foi apagado. E agora eles eram novas criaturas. Conheci uma jovem que ia se casar com um rapaz muito rico, porém ela amava outro homem. E eu lhe perguntei: por que você vai se casar com quem você não ama? Ao que ela respondeu: ele pode me dar tudo o que eu nunca tive. E eu completei: é verdade, ele pode dar tudo a você, inclusive a infelicidade. Será que o que ele tem é mais importante para você do que quem ele é? Fiz muitas perguntas poderosas, porém ela e sua mãe estavam convictas de que essa era a melhor alternativa. Por que a jovem tomou uma decisão como essa? Simples, porque para ela não importava quem ela era, e sim o que ela teria. O resultado desse casamento você pode imaginar: o divórcio depois de o marido tê-la flagrado no motel com o ex-namorado e grande paixão de sua vida. E para sua completa frustração, ela saiu do casamento sem dinheiro nenhum. Para piorar, o ex-namorado também não a quis mais depois de todo o ocorrido. Afinal, o que ela queria ele não tinha para dar. Uma moça me procurou em um dos meus seminários para me agradecer, pois desde abril, apenas assistindo aos meus vídeos na internet, ela havia largado a prostituição de luxo e naquele momento ela estava decidindo sair do flat onde morava, vender seu carro para pagar toda a faculdade e voltar a morar com os pais. E quando perguntei o porquê daquela decisão, ela me respondeu: cansei de ter roupas, joias, carros e viagens de luxo. O que eu quero para mim agora é ser alguém de valor, alguém de quem os meus pais e eu tenhamos orgulho. Vou voltar para casa, recomeçar a faculdade,
Vou me formar e vou ser feliz. Gostaria de contar a história de um empresário que já foi o homem mais rico de determinado país. Eu o cito como exemplo de inversão do ser, fazer e ter. Um dia à noite, assisti uma entrevista dada por ele a um programa de televisão. Na conversa, ele disse à repórter que queria ser um homem mais rico do mundo, para ser respeitado. Na hora, balbuciei para a TV, como se ele pudesse me ouvir. Se o que você quer é respeito, você está indo pelo caminho errado. Algum tempo depois, esse homem teve seus bens e itens pessoais confiscados para leilão, pois fora acusado de crimes de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas para comprar e vender ações. Hoje, o nome dele e de suas empresas viraram motivo de chacota em todo o mundo. E tudo isso para ter, pois ele acreditava que se tivesse o maior patrimônio do mundo, aí sim ele seria, entre aspas, ser respeitado. Como sabemos, ele precisava primeiramente ser um super empresário, e quando sua competência ficasse clara e patente através das suas ações empresariais, entre aspas, fazer, aí sim, como consequência, ele poderia ter a maior fortuna do mundo. Estes são os 3 resultados possíveis de quem subverte a ordem natural do indivíduo. Primeiro, conquista o ter, porém se torna infeliz. Segundo, nunca conquista o ter, vivendo numa busca desenfreada e fatigante. Terceiro, quando conquista o ter e chega ao topo do merecimento, vem a queda brutal. Vamos agora entender e investigar quais são suas crenças e seus valores a respeito das 3 crenças formadoras do indivíduo. Pegue o seu caderno e responda honestamente às PPS a seguir. Perguntas poderosas de sabedoria. O que chama mais sua atenção nas pessoas ao seu redor? O que elas são? O que elas sabem fazer? Ou o que elas possuem? Para isso, relacione 3 pessoas que você admira e descreva para cada uma delas em que são mais bem-sucedidas, no ser, no fazer ou no ter. O que você tem de melhor? É o que você é como ser humano? O que você faz profissionalmente? Ou o que você tem? Quando foi a última vez que você buscou ter algo para se sentir melhor ou mais importante? Quanto você vive fazendo tudo para todos para ser mais valorizado e mais amado por essas pessoas? Será que beber ou fumar são maneiras de você fazer algo para se sentir mais aceito, mais importante ou mais poderoso? Quais são suas 20 melhores características pessoais no tocante a ser? Quais são as 7 principais coisas que você sabe fazer que o deixam orgulhoso de si? O que você mais se esforça para mostrar para as pessoas? O que você tem? O que você faz? Ou quem você é? Agora, construa uma pirâmide. Na base, o ser. Quantos por cento representa? Fazer, quantos por cento? E ter, no topo da pirâmide, quantos por cento representa? Olhando para a pirâmide, quantos por cento você atribui para cada uma das 3 áreas em relação à importância que você tem dado a cada uma delas, na sua maneira de viver? A importância que você dá às pessoas se baseia no que elas são, como seres humanos, ao que elas fazem, como profissão, cargo empresarial, tipo de trabalho, etc., ou ao dinheiro e patrimônio que possuem. Preencha na pirâmide do indivíduo. Uma ótima maneira de refazer sua autoestima é colocar a pirâmide do indivíduo na sequência certa, refazendo seu estilo de vida e priorizando suas características pessoais positivas. Depois de pegar carona justamente nesses atributos pessoais e fazer o melhor que eles permitem em cada área da vida, e como consequência disso você finalmente vai ter tudo o que o seu ser lhe permitiu fazer. Mensagem final. Você despertou. Talvez antes estivesse dormindo para a vida e para as possibilidades, mas agora está acordado. Isso é o que importa. Acordado, você age, faz o certo, faz o seu melhor.
Só tem poder quem age, e você sabe disso. Em cada ação, em cada olhar, você direciona o seu foco. Mudanças são realizadas quando se tem foco. Posicione o seu foco na linha do tempo. Direcione-o para o futuro, pois é para lá que o tempo corre. Mas haja no presente, no hoje. Planeje para agir. O poder está na ação e principalmente na ação certa. Assim, tenho certeza de que sua vida será extraordinária, abundante, próspera e feliz. Haverá prosperidade nas pequenas e nas grandes coisas. Mesmo as piores aflições podem e devem produzir aprendizados e mais abundância na existência. Afinal, a cada tormenta construímos um barco mais forte. Você despertou, agiu e teve foco. Comunique, então, a perfeita linguagem do amor de Deus. Comunique as melhores coisas possíveis no seu olhar, no seu semblante, na sua postura. A vontade de comunicar as coisas ruins vai aparecer, mas agora você já acordou e, portanto, sabe agir, sabe fazer a diferença. Não importa o que ocorre, mas o que eu faço diante dos acontecimentos. Você é livre para agir e para ser o comandante do seu barco, o autor do livro da sua vida. Lembre-se de que você é o único capaz de mudar. Você está onde se colocou. O que ocorre com você é absolutamente mérito seu, seja pelas suas ações, conscientes ou inconscientes, seja pela qualidade dos seus pensamentos, seus comportamentos e suas palavras. Foi você quem colocou a sua vida no ponto em que está hoje, logo, só você pode mudá-la. Tudo caminha bem, mas perceba que ainda pode ficar melhor. Basta questionar o que aconteceu e o que pode vir a acontecer. Pense sobre o que fez, sobre o que faz e sobre o que pode fazer melhor. O diferencial dos grandes pensadores do mundo não é o QI, mas o fato de eles estarem constantemente questionando a si mesmos. Leonardo da Vinci examinou tudo ao seu redor. Ele se questionou sobre a anatomia, dissecou o corpo humano e entendeu cada músculo que conhecemos. Da Vinci não sabia como funcionava o corpo humano e, diante disso, decidiu questionar o como e o porquê de tudo ao seu redor. Por que não questionar? Por que não refazer seus pensamentos sobre o mundo de hoje? Pode ter certeza de que isso faz uma diferença positiva para você e para quem está ao seu redor. Questione-se, dá uma sorte? Você despertou para a vida. Você comunica melhor e age com mais assertividade, perguntando-se sobre o que ainda pode mudar em si mesmo. É dessa forma que acordamos para ser mais. E por que não? Depois desse processo, você acredita no melhor e entende como as crenças funcionam. Você refez suas crenças, sabe que é capaz e que merece o melhor. Depois de ouvir estas páginas, você despertou, tornou-se um pai, uma mãe, um filho, uma irmã, um profissional, uma pessoa melhor. Você tem um estilo de vida abundante. Você já está eliminando suas crenças traumáticas. Aproveite esse momento que chamamos de presente, porque algo grandioso já está acontecendo dentro de você. Então, seja bem-vindo à sua nova vida. Acorde, comunique, foco. O melhor está por vir. O melhor começa agora. No final desse livro, a partir do momento em que você colocar tudo o que aprendeu em prática, só assim você terá uma vida realmente extraordinária. Nós fomos concebidos para a vitória e para o sucesso. Temos a capacidade para fazer o mundo melhor e deixar marcas positivas para as gerações futuras. Viva essa vida extraordinária. Comunique-a para todos ao seu redor. Todas as pessoas podem ser melhores do que são. Você agora é um farol de possibilidades, não só para si, como também para as outras pessoas. Com amor, carinho e respeito. Paulo Vieira.